demais trabalhos. Meus irmãos, o Senhor ministrou o meu coração para neste dia de hoje, nós ministrarmos uma palavra mais a nível de ensino, do que uma pregação propriamente dita, como estamos nos mais acostumados. E eu vou ter que me virar para vivenciar o nível de ensino, né? Porque já faz 200 anos que eu não faço um ensino. Mas a gente aprende aqui juntos, né? Eu quero convidar você para a gente abrir no livro de Mateus, capítulo 5. E aí pediria que você já mantivesse sua Bíblia aberta. Se por acaso você está com o seu celular, mantenha o seu celular aberto. Parece que se você sabe lidar com o celular, você pode fazer até anotações. Eu não sei fazer isso não, mas você sabe. Então você pode até fazer anotação. Se Deus lhe der uma palavra rema, você põe aí. Mateus capítulo 5, nós vamos trabalhar só com os versículos 1, 2 e 3, mas para não deixar o contexto atualizado, nós vamos ler até o 12. O texto diz assim, eu estou lendo numa versão atualizada. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, algumas versões tendo assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Tua palavra, Senhor, ela é o suficiente para nós. Faça dela, Senhor, o nosso pão, a nossa alimentação, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 5 faz parte de um sermão chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Acredito que todos têm conhecimento disso. Mateus capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos com 111 versículos, onde Jesus fala de uma maneira muito extraordinária os assuntos mais práticos, os assuntos mais confrontadores, os assuntos que vão colocar em xeque o comportamento dos seus ouvintes naquele momento e colocam em xeque o nosso comportamento neste momento, nos dias de hoje, como servos do reino de Deus, do reino dos céus. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando este início desse texto, do Sermão do Monte, eu peguei uma parte, quero compartilhar com você, quero ler para você, porque ela traz exatamente a ideia do que Cristo está provocando no coração daquelas pessoas que ouvem. Ele diz assim, no célebre Sermão do Monte, Jesus mostrou de forma eloquente que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, a pirâmide está invertida, feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados, feliz é aquele que abre mão dos seus direitos, em vez de oprimir aqueles que reivindicam até direitos que não têm. Feliz é o que abre a mão ao necessitado e não o que explora para enriquecer-se.
Feliz é o que constrói pontes de contato entre pessoas e não aquele que cava abismo de inimizades entre as pessoas. Feliz é o que ama e pratica justiça e não aqueles que usam as filigranas da lei para oferir vantagens próprias. Feliz é aquele que busca a santidade e não aquele que rasga a cara em ruidosas gargalhadas carregadas de lascívia. No reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer injustiça e posar de benemérito da sociedade. A ética do reino de Deus não afrouxa as exigências da lei para render-se à licenciosidade sem freios. Se nos reinos do mundo o forte prevalece sobre o fraco, e o poder da vingança esmaga até os inocentes, no reino de Deus o perdão é maior do que a vingança, e a busca da reconciliação é melhor do que a vitória num tribunal. Nos reinos do mundo, os homens se satisfazem com as ações certas sob investigação da lei. No reino de Deus, até mesmo as motivações do coração são contadas. Odiar alguém é matá-lo no coração. Olhar para uma mulher com intenção impura é adulterar com ela. Se os tribunais da terra só podem julgar palavras e ações, no reino de Deus o tribunal divino julga até mesmo as intenções. Na ética do mundo, o casamento está cada vez mais enfraquecido e o divórcio cada vez mais robusto. No reino de Deus, divorciar-se por qualquer motivo é entrar pelos corredores escuros do adultério e arruinar não apenas a própria vida, mas também a família. Na ética do mundo, o sexo tornou-se banal e promíscuo. Toda sorte de aberrações sexuais é aplaudida e incentivada. Mas no reino de Deus se exigem a pureza no coração e a fidelidade nos relacionamentos. Na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação na passarela da vaidade. Os homens são aplaudidos por aquilo que aparentam ser e não pelo que de fato são. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofotes nem aplausos dos homens, porque visa exclusivamente agradar a Deus, de tudo que tudo vê em secreto e a todos sonda. Na ética do mundo, os homens julgam temerariamente, ao mesmo tempo que expõem os pecados do próximo, promovendo a si mesmos. No reino de Deus, o indivíduo é rigoroso ao tratar os seus próprios pecados, mas compassivo em lidar com os pecados do próximo. Na ética do mundo, ser grande é acumular riquezas na terra, construir impérios financeiros e ostentar poder econômico. No reino de Deus, ser rico é ajuntar tesouro no céu, onde ladrões não roubam, nem a traça e a ferrugem corroem. Nos reinos do mundo, os homens vivem ansiosos pelas coisas que perecem, enquanto os filhos de Deus buscam em primeiro lugar o reino de Deus, que é eterno. Na ética do mundo, os falsos profetas são tidos em alta conta e recebem dos homens todo o prestígio e acolhida. Mas para os filhos do reino, eles são falsos ministros que pregam um falso evangelho, produzindo falsos crentes. Na ética do mundo, o que importa é a aparência. Por isso a insensatez prevalece. Os homens escutam a verdade, mas não a põem em prática. Constroem sua casa sobre a areia para vê-la desmoronar na chegada da tempestade. No reino de Deus não basta ouvir ou conhecer, é preciso praticar. Não basta construir a sua casa, é preciso construí-la sobre a rocha. Não basta ter uma casa segura aos olhos dos homens, é preciso que esta casa permaneça inabalável diante das tempestades da vida. Então, isso aqui é só uma porção de um comentário bem razoável que o pastor Hernandes faz sobre esse texto.
mostrando que o Sermão do Monte é um ensino que coloca todo mundo de cabeça para baixo. E aqui nós lemos até o verso 12, mas se você for olhando cada um dos parágrafos, eles chamam a atenção de maneira muito forte. Por exemplo, aqui na pegada, no versículo 13, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Isso é uma afirmação. E você sabe as funções do sal. E aí Jesus vai dizer que se o sal não tiver sabor, para nada serve a não ser para ser pisado pelos homens. E aí William Barclay, um comentarista, vai dizer que essa coisa de ser pisado pelos homens era muito comum lá na época, porque haviam fornos que eram feitos no externo, e eles utilizavam o sal, uma camada forte de sal sobre os fornos, para que ele mantivesse o calor dos fornos. E este sal, com o tempo, ele perdia esta função, então ele era arrancado, retirado e jogado no caminho para as pessoas pisarem, para servir como um asfalto, como um piso. E então, Jesus relembra isto e mostra que crentes que perdem o sabor, crentes que não dão sabor, crentes que não temperam, que não mudam o cheiro do ambiente, são crentes que podem estar sendo pisados e não sabem. Mas se a gente prosseguir, a gente vai aprender muito sobre este material, mas eu quero ficar nos versos 1, 2 e 3, onde o texto diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quero reler o verso 3 na versão corrigida, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus usa sempre a expressão reino dos céus, porque Mateus escreve aos judeus, e os judeus não gostam de não mencionam o nome de Deus à toa. Então, Mateus está escrevendo para judeus, ele usa sempre o termo reino dos céus. Marcos e Lucas já vai falar de reino de Deus com naturalidade, sem nenhuma dificuldade, porque está escrevendo para outros auditórios. E eu quero começar com a expressão que vem aí logo no início. Eu quero analisar algumas expressões do verso primeiro. A primeira delas é: vendo Jesus as multidões. Irmãos, você sabe que multidão já é um coletivo. Multidões, então, já é algo bastante forte. E nós sabemos que multidão não tem rosto, multidão não tem face. Não é verdade? Quando a igreja está bem cheia, aqui é uma pequena multidão. Mas imagine um auditório grande e alguém na frente desse auditório. Ele não consegue ver as faces se misturam diante da nossa ótica, da nossa forma de olhar. Mas Jesus, ele vê as multidões não com o seu olhar. Jesus não está olhando através do seu poder cada rosto. Jesus está vendo o coração das multidões. Jesus está olhando as necessidades das multidões. Se você olha o final do capítulo 4, Jesus está falando, Mateus está narrando que as multidões estão ouvindo Jesus. Então Jesus, vendo essas multidões, as multidões estão vindo e ouvindo Jesus, Jesus se assenta para falar aos discípulos, e ele ministra essa palavra aos discípulos. Mas se você está com sua Bíblia aberta, você vai ver que lá no final do
do capítulo 7, verso 28, o texto vai dizer que as multidões estavam embebecidas, estavam tomadas por aquelas palavras de Jesus. 28 diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, Jesus é o olho que tudo vê, que tudo percebe. A gente vai ver Jesus, por exemplo, nós vemos duas grandes multidões mencionadas, que são as duas multiplicações de pão. Na primeira, os discípulos falam com Jesus, despede esta multidão. E qual é a proposta de Jesus? Despedi-las? Alimentá-las. Jesus tem compaixão desta multidão e não vai dispersá-las, não vai mandá-las embora como os discípulos racionalmente propuseram. Jesus oferece compaixão e propõe uma multiplicação, um milagre. Na segunda multiplicação de pães, outra multidão. E agora é Jesus que diz: estou cheio de compaixão por esta multidão e eu não quero que eles vão embora com fome. Quantos peixes vocês têm aí? Eles disseram 7 peixes. Jesus falou: é o suficiente. Então Jesus olha as multidões, Jesus olha você aqui neste grupão, e ele nota você, ele sabe o seu coração, a percepção de Jesus sobre nós como povo, como gente, como pessoas aqui que acreditam no Senhor e na sua palavra. Ele tem uma percepção extraordinária sobre nós, e no conjunto ele nos alimenta, amém? No conjunto todos somos alimentados, mas individualmente Jesus contempla cada um de nós na multidão. E ele sabe o nosso nome, e ele sabe do nosso desejo, e ele sabe das nossas fraquezas, e ele vem ao nosso encontro. Então nós somos uma multidão que tem Jesus olhando para nós. A segunda expressão que está no texto é assentando-se. Os rabinos geralmente não falavam em pé, a não ser que estivessem andando e os seus discípulos os seguindo. Se em grupo, quando iam falar, eles sempre se assentavam, e isto era um sinal natural de autoridade, falar assentado. Mas note bem que Jesus não é apenas um suposto rabino. Jesus vai falar sobre o reino dos céus, amém? Jesus vai falar sobre o reino de Deus. E aí quem fala não é um rabino, é o rei do reino dos céus. É o rei do reino dos céus que abre a sua boca e começa a liberar. Alguns comentaristas, Martin Lloyd Jones diz isso, que Jesus está escrevendo a carta magna, a constituição da sua igreja, está estabelecendo os princípios que vão funcionar. Então ele se assenta e fala com autoridade. É o rei do reino dos céus, o reino do qual você participa, que está falando, e é preciso ouvir. A próxima palavra que aparece aí é aproximando-se os discípulos. Quem ouviu esta mensagem? Toda a multidão. Mas os discípulos chegaram mais perto, os discípulos chegaram junto. Irmãos, isto fala de aproximação, isso fala de intimidade. Intimidade. Se nós queremos de fato ter experiências com Deus, nós não podemos ficar no relacionamento distante. Não cabe na vida espiritual de alguém que diz que conhece a Jesus, que ama a Deus, se relacionar com Ele à distância.
Não existe culto, não existe fé, não existe experiência cristã se não for na base do relacionamento. E relacionar-se com Deus não é simplesmente participar de um culto desse. Não é simplesmente ler a Bíblia. Relacionar-se com Deus é estar linkado com Jesus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, falando com Ele, ouvindo. Acho que há alguns casais aqui que já tiveram assim esta experiência de... Um começa a falar alguma coisa, o outro diz, estava pensando nisso agora. Às vezes há tanta conexão que um diz assim, você está pensando o que eu estou pensando? Por que isso acontece? Intimidade, é isto que Jesus quer conosco. Esses discípulos tinham isto com Jesus. Eles tinham tanta liberdade com Jesus que chega um momento que João deita no peito de Jesus. Para aqueles machões daquele tempo deve ter sido um momento sobrenatural, não é verdade? Aqueles homens barbudos, a gente assim tem a imagem de homens rudes, e de repente, aquele que era o filho do trovão torna-se o discípulo do amor e deita no colo de Jesus, no peito de Jesus. Intimidade. A quarta expressão que eu quero ministrar aí neste verso primeiro, ela não está na nossa versão, por isso que eu no verso 3, ela diz, bem-aventurado, não, perdão, estou confundindo, voltando ainda, a última expressão, abriu a boca. Isto, abriu a boca. Na corrigida diz isto. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. As nossas versões atualizadas, e quanto mais novas dela, não aparece essa expressão, abriu a boca. Mas na corrigida aparece, e no original está que Jesus abriu a boca. Esta é uma expressão cultural de alta importância. Existem dois motivos que quando alguém registra essa expressão, abriu a boca, é algo sério. Um é para fazer alguma declaração importante. A outra, e essa que Jesus está usando, é para abrir o coração e falar dos segredos mais íntimos, mais profundos, compartilhar dos segredos mais profundos que a gente tem de Deus para as pessoas. Jesus está abrindo seu cofre do sobrenatural e abrindo a boca e falando aos seus discípulos e àquela multidão. Eles estão recebendo maná vivo dos altos céus neste momento. Eles estão recebendo uma palavra forte, poderosa, uma palavra transformadora, confrontadora, mas aqueles que estão lá, que estão crendo em Jesus, que estão caminhando com Jesus, estão se aproximando de Jesus, estão felizes com esta palavra, esse abrir do coração de Jesus é para trazer os mais belos ensinos para os seus discípulos e para aquela multidão. Bom, a bem-aventurança, diz o texto, é uma bem-aventurados, vocês todos sabem que é uma exclamação, não é uma afirmação. E a exclamação, ela tem uma forte ênfase, é como se Jesus estivesse sorrindo e falando com uma alegria transformadora, dizendo, como são felizes os humildes ou os pobres de espírito. Como são felizes
os mansos, e ele vai enchendo o ambiente de alegria com essa expressão que não é uma piedosa exclamação de esperança ou uma palavra profética, mas é uma palavra que declara o que somos. Quando estamos vivendo este contexto de ser de cabeça para baixo, de ser contra a onda do mundo, estar na contramão do mundo, somos felizes quando assumimos a nossa posição de não sermos parecidos com o mundo, não sermos do mundo, mas estarmos no mundo sem estarmos vivendo a vida do mundo. Como são felizes. Neste momento, a felicidade é por causa da presença de Jesus em nosso coração. A alegria, o prazer, o júbilo, é por causa de Jesus nos contaminando, nos imprimindo a sua personalidade, a sua graça na nossa vida, de tal forma que a gente é feliz do jeito que tem, do jeito que é. O valor está nas coisas internas. Então, o que é pobre ou humilde de espírito, em primeiro lugar, eu gostaria de estar dizendo de uma forma negativa, não é uma pessoa tímida, ou uma pessoa medrosa, ou uma pessoa insegura, ou uma pessoa retraída. Às vezes a gente tem uma certa mania de falar assim, fulano é humilde, né? Por causa do seu jeito de ser, por causa do seu carisma, sua maneira simples de vestir, despojado. Não é isto que Jesus está falando, não é de uma pessoa neste sentido, não é uma pessoa que tem aquela falsa humildade, aquela aparente piedade, não é isto que Jesus está falando. Não tem nada a ver com característica inata, que nós nascemos com ela, com a aparência de que somos alguma coisa e, na verdade, não somos. Também não é a ausência de bens materiais. Embora o texto no original vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, não está dizendo os pobres materialmente falando. Oh, como é feliz os pobres materialmente falando. A Bíblia dá total apoio e suporte aos pobres. Mas Martin Lloyd Jones vai dizer que pobreza não é algo tão bom assim para ser declarado desta forma. Que a pobreza não é garantia de espiritualidade e nem garantia de participação no reino dos céus. Simplesmente por ser pobre, ninguém está nos céus. Tanto pobres quanto ricos, a única forma de nós alcançarmos o reino dos céus é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esta é a porta, é o caminho para entrar no reino dos céus. Então, pobreza não tem nada a ver com isto. No grego, existem duas palavras para pobre. Uma delas é penês. Este tipo de pobre é aquele pobre que cuida de si mesmo. É aquela pessoa que não tem luxo, não tem supérfluo, tem exatamente, ele vive do que ganha e vive ali de forma apertadinha, mas ele vive, ele não passa necessidade. Jesus não usa essa palavra penês, Jesus usa a palavra pitokós. Pitokós é o pobre, completamente pobre, que não tem como se sustentar, precisa da ajuda de outros. Então, Jesus usa esta palavra e espiritualiza esta palavra. Bem-aventurados pitokós. Então, são pessoas que dependem completamente de Deus. É aquele que se aproxima de Deus absolutamente
absolutamente consciente que sem o Senhor, ele não é nada, e se ele se afastar do Senhor, sua vida não faz nenhum sentido. Ser pobre ou humilde de espírito é saber de fato que nós não somos nada. Irmãos, pobre de espírito ou humilde de espírito é anular, é cancelar a força do orgulho, da soberba, da independência, dos nossos achismos, dos nossos jeitinhos, da nossa confiança em nossos dons, nossos talentos, nas nossas habilidades, e reconhecermos que isso não nos faz chegar perto de Deus. Isso pode nos fazer chegar perto de muita coisa, inclusive ser bem-sucedido na vida secular, na vida material, sem estar sendo abençoado pelo Senhor. Então, o pitocós, o como é feliz, o humilde de espírito tem a ver com alguém que sabe que tudo que ele é, meu irmão, nossa vida, seu trabalho, seu casamento, sua existência, tudo que você é graça, é misericórdia, é bondade, é amor do Senhor. Irmãos, quando a gente tem essa consciência, a gente para de dizer que eu sou o cara, que eu sou bom, que eu me basto a mim mesmo. Às vezes a gente não diz, mas a gente transmite isto. E Jesus está dizendo, ó, como são felizes aqueles que dependem completamente de mim, ó, como é feliz aquele que é vazio de qualquer perspectiva terrena, de qualquer tentativa de ser bem-sucedido, feliz com as coisas terrenas, com os bens materiais. Não que os bens materiais não possam ser usados e possam produzir momentos bons na nossa vida, não que ser rico é uma coisa ruim. O ruim, a própria palavra vai falar, é quando a riqueza se torna o nosso Deus, nós passamos a amar a riqueza. O ruim é quando, Jesus vai falar sobre isso, né, da dificuldade dos ricos chegarem ao Senhor. Ele usa a palavra do moço rico para falar isto. O ruim é quando nós utilizamos da riqueza e fazemos que cremos no Senhor Jesus quando nós acreditamos nos nossos bens, quando acreditamos na nossa cultura, quando acreditamos que é na nossa habilidade de conversar, quando nós acreditamos na nossa capacidade de convencer. Então Jesus está dizendo, olha, feliz mesmo são aqueles que realmente não estão confiados em si. Meus irmãos, isso é contra, é ir na contramão do mundo. Hoje, as filosofias do ensino é que você pode, que você vence, você está dentro de você, a força está em você, você vai conseguir. Ninguém chega perto de você e diz, olha, Deus vai te dar. Você vai conseguir porque Deus vai te dar. Só se Deus te der. Então, a gente acaba tendo um monte de frustrações com o nosso Deus, porque nos falta esta consciência de que nós somos absolutamente dependentes do nosso Senhor. E precisamos nos alimentar, viver de fato dele, de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Nosso Senhor, diga meu Senhor. Eu não sei quantos de nós entendem quando você diz meu Senhor, meu Senhor. Eu estou dizendo meu dono, meu proprietário, minha autoridade. Não é um pronome de tratamento.
Então somos chamados a ter esta vivência com o nosso Senhor e desfrutarmos da alegria de ter o reino dos céus. Bem-aventurados como são felizes, ou como são alegres os que dependem completamente do Senhor, os que vivem na dependência do Senhor. Porque os que vivem assim, diz o texto, deles é o reino dos céus. O reino do céu é seu? Você vai morar na eternidade? A eternidade já está no seu coração? Só faz sentido assim. Ó, como é feliz aquele que depende, sabe que sem o Senhor ele está perdido. A gente sempre fala disso, irmãos, e a gente precisa ressaltar. As pessoas que vivem no Oriente, em países hostis, são pessoas que quando aceitam a Jesus, de fato elas aceitam a Jesus. Elas entendem que aceitar a Jesus é renunciar toda a vida que ela tinha. É inclusive correr o risco, e fatalmente isso acontece em muitos países, de perder o direito de ter família, ser excluído da família quando não ser procurado para ser matado por alguém da família, porque traiu a religião. Então, quando você vê um eunuco assim, dizendo assim, a água está aí, o que impede que eu seja batizado? Ele sabe exatamente que ele está renunciando à sua fé, sua religião, seus deuses, suas culturas espirituais, entregando sua vida a Jesus, o Rei do reino dos céus. O Rei do reino dos céus. O Rei do reino dos céus, o reino dos céus, meus irmãos, você sabe, estamos falando que é o lugar onde nós vamos morar. É os céus, é onde vamos passar a vida eterna. Você vai para o céu? Você tem certeza nisto hoje? Agora, neste momento, você pode dizer, Senhor, eu sou um pitocós, eu sou um humilde de espírito, porque eu creio somente no Senhor. Eu só estou no céu, não é porque eu faço alguma coisa, eu estou no céu porque Jesus me salvou. É Ele que me segura salvo, não sou eu que me seguro salvo. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me manter fiel, eu tenho que buscar a santidade, porque isso me mantém juntinho dEle. Vamos ficar em pé? A gente já quer preparar para a ceia do Senhor.